Hoje, para a nossa meditação, eu vou pegar o texto de João, capítulo 5, o versículo 39 e 44, em que Jesus, dentro desse contexto do capítulo 5 de João, ele fala sobre a sua missão, ele explica a sua missão. Ele faz uma consideração interessante que eu quero compartilhar. Como nós examinamos a Bíblia? É o tema que eu quero trabalhar hoje. Como que nós examinamos a Bíblia? Nós lemos por ler, buscamos nela alguma coisa, e assim Jesus disse no versículo 39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens, sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer vós, os que aceitai glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Essa é para a nossa meditação nessa manhã, também para os irmãos que nos acompanham aqui nessa live, que vão nos acompanhar depois também. Eu gostaria de considerar esse ponto em que ele diz, examinais as Escrituras. O tema é, como eu examino a Escritura? Desde o princípio, a gente abre a palavra de Deus, está escrito Deus no princípio. Já coloca Deus assim, de princípio. Então Deus é uma referência. Ele se manifesta de uma forma imutável, infinita e eterna. São características desse Deus, Criador, único, que não precisa de nada e que Ele faz com amor todas as coisas. Então eu gostaria de trabalhar assim nesse contexto linear, em que fala de eternidade a eternidade eu sou Deus. Mas nós vivemos dentro da temporalidade, então nós vivemos algo que está fora de Deus, mas dentro do plano de Deus. Então há um plano de Deus. É sobre isso que eu quero falar. E vou usar uma figura assim que é muito simples para a gente entender o que eu quero falar nessa manhã, para a gente meditar depois nas passagens bíblicas. Vou dar apenas uma direção para a gente depois meditar. Se nós pegarmos um ponto, esse ponto inicial, e a gente faz uma marca num papel, um pontozinho, a gente chama de ponto de referência. Aí o que a gente faz nesse ponto de referência? Se você quiser fazer um outro ponto, você produz uma reta, que é a menor distância entre dois pontos. E quando você faz essa reta, na menor distância entre dois pontos, se você fizer um terceiro ponto na mesma linha e na mesma direção, você dá um sentido para a referência do primeiro ponto. Então você formou uma linha, que você pode chamar ela imutável, infinita e eterna. Esse é o plano de Deus. Nós colocaríamos essa linha com alguns pontos. Primeiro ponto, Deus, Pai, Criador dos céus e da terra. Referência. Qual é a referência? Deus. Ele é o princípio, é o ponto inicial. É aquele que criou todas as coisas e resolveu fazer todas as coisas, e a gente não sabe porque ele estava criando. E lá o Gênesis começa a mostrar ele criando, a razão de criar, mas ninguém sabia porque ele estava criando todas as coisas. Nos céus, na terra, tudo que está sendo feito, ninguém sabia. Aí ele se revela num contexto chamado evidência. Então Deus é a referência, e aí ele mesmo se revela nessa linha, que é ele mesmo, numa evidência. E aí ele começa a falar a sua vontade. E a vontade de Deus é formar uma família. Quer nos céus, quer na terra. Família celeste, família terrestre. Porque ele quer fazer um grupo de pessoas que juntamente com ele trabalhem para o bem desse contexto do universo. E essas pessoas, seres celestes, seres terrestres, quando ele os faz, ele não faz na linha dele, ou não pertence a ele, faz fora da linha dele. E aí essa evidência
ela já tem um propósito já inicial, eterno, que é o propósito de Deus, de referência, de evidência, que é Jesus Cristo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então nós temos essa linha que é Deus, mas fora dela nós temos seres celestes e terrestres. E aí forma que na geometria nós chamamos que uma linha é uma linha, mas uma linha em que alguns pontos estão fora dela, nós criamos um plano. Então Deus criou um plano. Ele não criou um plano para ele, e ele não fez todas as coisas para ele. Então a geometria nos ensina uma coisa muito interessante. Linha é uma linha, mas se você fizer um ponto fora da linha, 2 pontos fora da linha, ou alguns pontos fora da linha, você cria o quê? Um plano. Então o homem foi colocado juntamente com seres celestes e terrestres para formar esse plano. Dentro desse contexto de referência, Deus Pai, de essência, Deus Filho, e de comunhão, de consciência, Deus Espírito Santo. E o homem foi feito para estar alinhado a isso, embora não participa dessa linha, mas está ligado a essa linha. Então a importância que nós temos, que nós chamamos da comunhão. E para que isso que ele fez? Ele fez essas criaturas para expressar a sua glória, ser uma expressão do que ele é, das suas virtudes, do seu conhecimento. Então Deus é uma pessoa plural, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Por isso que o nome dele no princípio é Elohim, é um plural majestático para Deus, formado de mais do que uma pessoa, que hoje nós conhecemos dentro dessa dimensão: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A razão do primeiro Adão ser formado, Deus não formou um indivíduo como muitas vezes a gente pensa. Deus não formou Adão indivíduo. Deus, quando ele criou o Adão, ele criou homem e mulher. Formou primeiro o homem, depois a mulher, mas o que ele gostaria de fazer era a família. Então ele já formou uma família. Ele não formou um indivíduo para construir uma família, não, ele formou a família. A mulher estava embutida onde? No homem. Por isso que fala assim: Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Então ele fez o homem plural. Ele não fez o homem para ver de forma solitária, individualizada. Ele fez o homem para ver de forma social, socialmente, em comum unidade, com ele e com o próximo. E por que ele fez isso? Ele fez isso para que o homem pudesse ser mais do que indivíduo e não solitário. Por isso que Provérbios 18:1 faz uma afirmação muito interessante. Ele fala assim, que Deus faz a família para que o solitário viva em família. Que não vive de que maneira? Só. Porque o solitário busca o seu interesse, diz o Provérbios 18:1. E buscando o seu interesse se torna o quê? Indivíduo. O solitário é um indivíduo. E ele não quer que haja individualidade, ele quer que haja a comunhão. Então alguém diria assim, mas se Deus estava com Adão, quando ele formou o homem primeiro, Adão, por que ele queria formar uma mulher? É porque já era o que Deus gostaria de fazer. A família já estava no coração de Deus, mas ele está revelando como ele fez as coisas. Mas se ele estava, ele e Deus, ele não estava sozinho, alguém poderia dizer. Não, ele estava só, porque não tinha alguém semelhante a ele, para que ele pudesse fazer o propósito de Deus se revelar no plano. Então, qual é o propósito do plano? O plano é que essa pessoa que foi colocada, esses seres criados, esse exército que ele construiu, para junto com ele administrar esse universo, ele fez com um objetivo único, de ter a família como centro, para que ele pudesse expressar o sim das promessas de Deus, através de um amém de um outro semelhante ao Adão. Então alguém diz assim, vai com Deus, você está com Deus, você não está sozinho, está você e Deus. Não, se tem alguém e Deus, você está só. Você é abençoado porque você está em comunhão com Deus. Mas se você não tiver comunhão com o teu próximo, você está fora do projeto e do plano de Deus segundo a sua vontade.
Por isso que o homem não pode ver de forma individualizada. E o mal quis fazer exatamente isso. A primeira coisa que ele quis fazer é tirar a unidade da comunhão do homem e sua mulher, e fazer a individualidade. Tornou um indivíduo. Começaram a fazer roupa para si, pensar em si, e afastados de Deus, nós conhecemos o sentido do que aconteceu com a história. Então, o homem foi feito no plural para expressar exatamente isso. Enquanto um diz as grandes promessas de Deus, a graça de Deus, o outro diz amém. E isso vai expressar em Cristo a glória de Deus. Então, a referência de Deus, a evidência de Deus revelada em Cristo Jesus, que é a essência de tudo que ele fez e para quem ele fez, em que tudo vai se consumar, nós temos o terceiro elemento, que é a consciência do propósito final de Deus, que é a comunhão plena, onde Deus será tudo em todos. Então Deus constitui a família para que acontecesse exatamente o que ele fala a respeito de Provérbios 18:1. O homem criado à imagem e à semelhança de Deus, sem a comunhão com Deus e com o seu próximo, está fora do plano de Deus. Está fora da vontade de Deus. E a gente ouve muita gente falar assim: eu estou no centro da vontade de Deus. Aí eu pergunto: qual é o centro da vontade de Deus? É fazer o que ele manda. Então é interessante esse primeiro ponto, fazer o que ele manda. Então dá quase que uma obrigação. Não é fazer a natureza de quem você é, mas o que ele manda ser. Não, se ele manda ser, porque falta a natureza de entender quem nós somos, o valor que nós temos nessa comunhão em Deus. Assim, quando nós examinamos a Bíblia, nós temos que ter uma referência imutável. O que é uma referência imutável? Deus, como pessoa. Essa é a referência chamada imutável, não muda. Nós deveremos ter uma essência de uma evidência infinita. Por isso que Jesus, ele é chamado o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Por isso que nós temos que ter uma evidência, uma revelação infinita. E devemos ter uma consciência eterna. Com isso, nós estamos alinhando a pessoa de Deus, alinhando a nossa vida com essa pessoa, para poder ler a Bíblia, poder examinar a Bíblia, compreender a Bíblia, a revelação de Deus, e não sair desse plano que Ele criou juntamente conosco, para nós estarmos em comunhão com Ele, com o nosso próximo, para que a vontade que haja no céu seja feita na terra, e que tudo isso contribua para a honra e a glória de Deus. Por isso que nós vamos ver que essa consciência eterna, ela se consubstancia com o Espírito Santo em cada um de nós, a importância dele em cada um de nós. Então, temos assim, que a referência a Deus é amor. Então ela se revela em amor ágape, amor desinteressado. A evidência nós temos é a graça de Deus, que se revela, se manifesta de uma maneira plena em Cristo Jesus. E a consciência que nós temos é eterna do que o Espírito Santo faz nessa comunhão, permitindo assim que a gente seja a expressão das virtudes de Deus com a nossa vida. Até aqui ficou bem claro? Vou repetir esses 3 pontos. Temos sempre que ler a Bíblia a partir de uma referência. E essa referência é Deus Pai, Criador de todas as coisas. A evidência é Cristo. Vós buscais nas Escrituras a vida eterna. E as pessoas estão buscando nas Escrituras arrumar a vida, achar um ponto que vem resolver as suas vidas, os problemas que estão enfrentando. Vamos abrir a Bíblia para ver o que Deus está falando com a gente. Eu tenho que tomar uma decisão. O que será que Deus está falando com a gente? Você não está fazendo um exame adequado, nem lendo adequadamente as Escrituras. Nós estamos muitas vezes procurando a solução dos problemas. E a solução dos problemas é a comunhão. Porque se nós não tivermos comunhão com Deus e com o nosso próximo, nós vamos ter problemas de relacionamento por causa da comunhão quebrada.
em todos os sentidos. Então nós temos o que a gente vê: separações, afastamentos, amigos que se separam, casais que se separam, pais que se separam de filhos, e assim vai. Por que isso acontece? Por falta da comunhão. Porque as pessoas ainda não entenderam a importância de viver num contexto não individual, mas sim compreendendo que há uma relação comum entre todos nós. Então, você que lê, ouve, examina as Escrituras, você se identifica e comunga com quem? Isso eu gostaria de deixar. E hoje eu não quero entrar em pormenores, mas vou pôr assim um exemplo para vocês. Você está lendo a Bíblia, meu querido irmão que está me assistindo aqui agora também, minha irmã. Você lê a Bíblia, aí você vê um fato histórico que ocorreu e Jesus está lá. Aí você vê as pessoas que estão envolvidas na história e Jesus. O sentido do que Jesus estava fazendo. Você se identifica com quem? Essa é a pergunta que eu quero fazer para a gente começar a pensar como ler a Bíblia. Você se identifica com quem? Vou dar um exemplo assim. Você olha para 3 cruzes. Você tem a cruz do meio, que é Jesus, a cruz de um lado, que é de um salteador, a cruz do outro, que é de outro salteador. E quando a gente olha para isso, a gente olha e se identifica com qual cruz? Você se identifica com qual cruz? Então, o que nós precisamos entender? Que nós temos que nos identificar com quem? Com Cristo, com uma natureza santa, para alcançar o que é o contexto perfeito. Mas a gente não lê a Bíblia assim. A gente vai achar dentro das pessoas o que a gente mais se identifica. Se é um ladrão bonzinho, eu quero ser um ladrão bonzinho. Se é um ladrão ruim, eu não sou um ladrão ruim. E o Cristo? O Cristo é aquele que quebra meu galho. Não entendeu. Você está lendo fora do propósito de Deus. Você pega a passagem que tem multidões. Você se enquadra às vezes na multidão. Às vezes você pega a passagem que tem parábolas. E aí você, dentro da parábola, você precisa achar qual dos dois da parábola que você é. Por exemplo, quando fala do filho pródigo e daquele que estava com o pai, você fica vendo quem você é. Não, ele está dizendo para você ser como o pai. Ser uma pessoa que cresça, amadureça para ficar como o pai. Aí você pega outra passagem como tem lá, Marta e Maria. Aí as pessoas falam, eu quero ser mais como Maria, ou eu quero ser como Marta. Não é isso que a palavra está falando. Você está fazendo interpretação. Você não está fazendo um discernimento de referência, evidência e de consciência. Então, na realidade, o que está acontecendo? Você está fazendo uma análise interpretativa e você está olhando qual personagem com que você mais se identifica. E muitas vezes o pregador acaba dizendo, você se identifica com Maria ou com Marta? Nenhuma das duas. Você tem que ser as duas ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo centrar em quem? Em Cristo, que é a evidência. Então a identidade nossa não é com Maria nem com Marta. É com quem então a nossa identidade? É com Cristo. E a partir daí você tem que enxergar para que você possa ter uma expressão dentro da sociedade frente às situações que você vai viver. Então as pessoas não entenderam esse ponto. Mas não é só isso. Aí você recebe uma informação para você orar como convém. Aí Jesus vem ensinar. Aí ele começa a falar de referência, da evidência, da essência do processo todo, que é a consciência. E aí a gente recebe a oração do Pai Nosso. Aí a pergunta que eu faço é o seguinte, como é que você faz essa oração? Fazendo uma inflexão rogatória? Você fica rogando, Pai Nosso que está no céu, santificado, dá o pão. É rogatória? Ou é afirmativa? Como que você fala para o Pai? Como que você fala com o teu pai que está na mesa? Ó Pai Celeste maravilhoso, passa o pão para mim. Você fala, Pai, passa o pão. É assim que Lucas e Mateus vão ensinar. Então ele está mostrando que muitas vezes a gente faz uma oração rogatória, com uma expectativa futura para receber com aquela oração que a gente acha que fazendo ela a gente vai receber o que a gente quer. E não é isso que ele está falando lá. Ele está falando para você fazer uma inflexão afirmativa daquilo que você já recebeu, que Deus te proporcionou. Porque Jesus falou, Ele sabe todas as coisas do que você necessita, antes de você pedir. Então a gente começa a fazer questionamento, elucubração. Então se Ele já sabe, então para que pedir? É a mesma coisa, o pai sabe que você tem fome.
Você está sentado numa mesa, tem um pão. Você fala o quê? Ó grandioso Pai, passa esse pão, dá-me desse pão sempre. É assim que você faz de forma rogatória? Rogando para ele dar o pão? Ou você fala, Pai, passa o pão, que ele já pôs na mesa para você. Nós fazemos a leitura da palavra de Deus totalmente equivocada, queridos. E é sobre isso que eu estou falando. Como você lê? Como eu leio a palavra de Deus? Estou tentando trazer alguns pontos de reflexão. Então você se identifica com quem? Já falamos a respeito disso. Quem você expressa com a sua vida? Com a sua vida você está expressando quem? Você? Melhorado? Aquele velho Adão que já não é mais o mesmo? Na arrogância da sua iniquidade? Quem você expressa? Ou é Cristo? No plano e propósito eterno de Deus, quem é você? Quem é você no plano eterno do propósito de Deus? Então, é sobre isso que eu gostaria de conversar um pouquinho agora com os irmãos aqui, e que você pense um pouquinho na sequência na tua casa. O Salmo 68:6 faz uma afirmação que eu acho assim, pertinente para esse momento. Diz assim, o Senhor faz com que o solitário viva em família. Então Deus, desde o princípio, quis formar a família, não indivíduos. Os indivíduos se tornaram fragmentos de família. Segundo, os cativos, Deus os tira para que eles prosperem, que eles sejam plenos aqui na terra. E depois, na eternidade, tenha a plenitude do que Deus proporcionou. E para os rebeldes, ele falou que esses podem habitar a terra estéril, continuam estéreis, sem produzir nada. Salmo 68:6 fala sobre isso. Então Deus, como referência de amor, presta atenção, isso aqui é fundamental, quero encerrar agora. Como referência de amor, ele se manifesta na sua essência de uma evidência de graça. E a terceira coisa que ele faz, ele nos dá uma consciência eterna de comunhão e principalmente de alegria, justiça, paz, porque o Espírito Santo faz isso. Então nós temos que estar enxertados aonde? Nessa linha desse Deus, para formar esse plano de Deus. Entendendo esse plano, você se torna parte desse processo para que a glória de Deus seja manifestada. Então é sobre isso que eu queria falar, e é sobre isso que eu gostaria depois a gente conversar um pouquinho aqui entre os irmãos, e que você possa refletir a respeito do que nós falamos hoje. Como que você lê a Bíblia? Você interpreta ou você discerne a Bíblia? Você tem referência de amor divino? De evidência daquilo que foi revelado, Cristo? E da essência, que é a comunhão no Espírito? Como que a gente está lendo a Bíblia? É essa reflexão que eu queria trazer para os irmãos aqui, para a gente continuar agora conversando, e também para você fazer uma reflexão com a tua vida. Como que você está lendo? Existe referência? Ou você começa interpretando as coisas a partir de você, ou a partir do mal, ou da circunstância, ou dos problemas, ou a partir de Deus? Qual a referência? Em todos os estudos, nós temos sempre essa revelação. Referência, evidência revelada e a consciência explícita de comunhão e consolo que Deus assim nos dá. E Deus abençoe em Cristo Jesus e que essa reflexão possa fazer parte da tua vida, que você possa meditar nela, pensar um pouquinho mais nela e analisar como que nós estamos lendo a Bíblia, como eu e você estamos lendo a Bíblia. Tem referência? Tem a evidência? E tem uma consciência de um propósito eterno? Ou ainda nós estamos pensando em algo futuro, com interesses, como indivíduos? E Deus nos abençoe, que faça a gente crescer, amadurecer, pensar mais nisso. É isso que eu rogo, que Deus assim o faça em nossos corações, que a gente medite a respeito disso, para a honra e glória do nome dele, em nome de Cristo Jesus. Amém.